Vamos então para a nossa primeira aula, que é a nova mentalidade. A mentalidade é o que é pensar como um dono. Então vamos embora, que aí tem muita coisa para falar sobre isso hoje. Então, gente, o que é pensar como dono? Todo mundo fala muito sobre isso, né? Robson, meu sócio, fundador da Gama, ele fala, né? Ter brilho nos olhos. Né? A Carol, CEO da Locar, fala ter o sangue verde. O Robson fala ter o sangue rosa. O Adib da CIMED fala ter o sangue amarelo. Todo mundo fala sobre sangue, olho, tem que vibrar. Eu tive um líder que falava, pô, tem que vibrar. O que significa isso? Para mim, falar que ama, falar que tem o sangue verde, o sangue rosa, o sangue amarelo, o sangue azul, o sangue o que seja, se você não tiver ações que condizam com isso, cara, para mim não quer dizer nada. Sabe por quê? Porque quando fala do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro da nossa casa, a gente olha às vezes no detalhe. E por que a gente não faz isso na empresa? Para mim, ter o senso de dono e a mentalidade de dono significa cuidar de um saco plástico, significa cuidar da luz, significa cuidar do colaborador como se fosse alguém que a gente tipo, quer cuidar de verdade, de entregar o nosso máximo para ele. Tudo significa, tudo que a gente faz com capricho. Parafraseando o Mário Sérgio Cortella. Capricho é fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Então, primeira coisa é a diferença que a gente tem que ter na hora de mentalidade. O que é custo, o que é gasto, o que é despesa e o que é desperdício. Coloquei de maneira prática que custo está ligado à produção. Mas tem que ter. Assim, quem mais quer ter custo está aqui. É matéria-prima, é o transporte para entregar alguma coisa, tudo que é custo, ele traz o retorno. Então lembra sempre dessa sigla, tá? Qual é a sigla? ROI. O que é ROI? Retorno operacional do investimento. Então você tem que ter isso muito forte na sua cabeça. Custo está ligado à produção. É óbvio que a gente vai querer tipo, ter a melhor matéria-prima pelo menor custo possível. A gente sempre vai querer isso, mas nem sempre é possível. Tá? Despesa. Despesa é o que mantém a empresa operando. Então é aluguel, é o salário, né? São coisas que são. Ah, Giga, imposto é custo ou despesa? É custo porque está ligado a uma produção. Tá? Então pense o seguinte: quanto maior o meu faturamento, maior o meu imposto que eu vou pagar. Na maior parte das vezes, dependendo se você é simples, nacional, e vou dar o meu exemplo, por exemplo, tá? Que é desenvolvimento e treinamento, né, barra consultoria. Quanto mais eu vou faturando, mais a minha alíquota sobe. A alíquota é o fatorzinho que a gente paga em cima do imposto, tá? Então começa com 6%, aí vai subindo, vai para 7 e pouco, depois vai para 8 e pouco, 9, chegando até 15%, se eu não me engano, no meu KINAI, que é a minha formatação, o meu serviço que eu presto. Mas a maior parte das empresas, por exemplo, tem empresa que, pô, já estoporou muito o faturamento, então tá sempre com aquele percentual ali fixo. Então, quanto mais ela faturar, vai pagar aquela mesma alíquota. Mas tem a ver com um custo, porque tá ligado ao quê? A uma produção, não é uma despesa. Tá? O que é gasto? É um termo genérico que a gente utiliza para qualquer tipo de saída. Saiu do caixa é gasto. Tá? Então, pode ser um custo ou uma despesa que a gente vai pagar, é gasto. É só um termo que a gente utiliza para saiu do caixa, eu penso já em gasto. Saiu é gasto. Entrou é receita. Olha que interessante. Nem toda receita é faturamento. Então, para pensar o seguinte: eu peguei 1 milhão do caixa da minha empresa e disse que vou pagar para a minha própria empresa 100 mil por mês. Então, todo mês subsequente, assim, de maneira simples, eu fui lá, é, peguei 1 milhão. Então, peguei 1 mil e todo mês eu vou pagar 100k. O que é que vai acontecer? Se o meu faturamento, por exemplo, é 10 milhões, vai aparecer lá de receitas, né, receitas 10,1. Por quê? Vai ser os 10 milhões do faturamento mais 100 mil que eu vou estar devolvendo para a empresa mês a mês. Entendeu? Basicamente como é que funciona. Então, é muito importante vocês terem isso na cabeça. Um outro ponto, vou dar um exemplo aqui, né, que eu coloquei. Por exemplo, pagar hora extra para corrigir um erro. Pagar hora extra para corrigir um erro é tipo um tiro na cabeça. É desperdício, porque desperdício é qualquer tipo. Eu até dei um exemplo para falar o que é um desperdício, né? Desperdício é o que não gera valor e poderia ser evitado. Então, por exemplo, gastar hora extra para corrigir um erro é um desperdício, porque eu estou gastando valor, ou seja, é um gasto que eu estou tendo
né? E ainda mais é um custo elevado, porque eu vou estar tipo, fazendo algo gastando algo que eu não deveria estar gastando da minha matéria, da minha mão de obra, né, do meu MDO, que não vai gerar resultado para mim. Então, isso é assim, a gente tem que ter essas siglas na nossa cabeça, porque, independente, tá? Se eu sou autônomo, deixa eu vir para o quadro branco aqui, porque eu acho que é interessante. Então, vamos lá. É, eu posso elencar aqui várias coisas, tá? Mas, enfim, se eu sou dono, desculpa a minha letra, tá, gente? Se eu sou dono, é óbvio que isso aqui tá tudo, faz muito sentido na minha cabeça. Isso aqui é, é assim, é fundamental com que eu entenda cada uma dessas coisas. Então, pô, saber o que é custo, saber o que é despesa, saber o que é gasto, saber o que é desperdício. É óbvio. Quando eu sou gestor, tem gente que não pensa muito nisso. Então, gestor comercial, o cara quer saber de vender. Mas vender a que custo? Qual é a margem desse produto? Então, quando eu vou analisar o meu mix, eu tenho que ter uma clareza muito grande. Pô, será que vender, sei lá, Gummy Tutti Frutti é a mesma coisa que vender colágeno? Será que vender no e-commerce é a mesma coisa que vender no marketplace, que vender no canal B2B? É diferente. Mesma coisa, eu tô pensando assim, ó. Pensa na Locar, por exemplo. Cara, o cara quer lá produzir, o supervisor, por exemplo. O cara quer produzir, mas será que ele está focando, por exemplo, ó, o número de sacos que eu utilizo por quilômetro, né, por tonelada, que eu coleto de lixo e tal? Tudo isso muda muito o resultado na ponta. Aí você fala, pô, Guilherme, tem uma coisa lá em todas as empresas que trabalham com esse modelo, né, que é tipo a telemetria. Telemetria é um sistema que a gente coloca, por exemplo, é, no caminhão, né, de coleta de lixo e vai pegar, por exemplo, frenagem brusca, se passou de 70 quilômetros, se é, é, acelerou muito, freou muito rápido, passou por buraco, então tá. Vai pegar tudo como se fosse um eletrocardiograma da máquina, né? Tem gestor que, pô, pau na máquina, tipo, que eu preciso entregar resultado. E aí, pô, mas eu tô entregando o resultado, tá vindo faturamento, tô coletando lixo, no caso do gestor de operação, né? Só que se ele não para para analisar e conversar com o administrativo, não para para conversar com o gerente, não para para conversar com manutenção, não parar para fazer manutenção preventiva, não fazer abastecimento, é, não fazer abastecimento de, enfim, no momento correto, não encher os pneus no momento correto, tudo isso vai gerar um prejuízo no longo prazo. Tem uma pesquisa da TNT na Europa que ele mostrava lá só o fato de você calibrar os pneus todas as vezes antes de sair para a rota, né? Você conseguia ter uma economia com pneu absurda durante um ano, né? E muitas vezes as empresas desse segmento, um dos grandes custos, além do diesel, né, do combustível, é pneu, né? Então, olha como isso é interessante. Se para analisar, olha como isso é interessante. Ó, fazer, sei lá, tantas horas extras a mais por dia para conseguir bater uma meta, olha o que pode gerar, por exemplo. Olha como isso é forte, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ter é o papel de cada gestor na saúde financeira do negócio, né? Todo gestor impacta a DRE. Guilherme, o que é DRE? DRE é demonstrativo do resultado do exercício. Eu costumo dizer que o DRE é uma história, né? O balanço é uma fotografia daquele momento da empresa. O balanço é a fotografia da empresa. Mas o DRE não, ele é uma história, ele é um filme. Eu vou analisando o DRE, eu vou entendendo como aquela empresa funciona. Cada negócio tem um benchmark, que seria tipo assim, uma margem de contribuição, uma margem, um EBITDA meio que padrão. Né? É óbvio que tem umas que conseguem vender muito mais ou muito menos, com preço muito mais caro ou menor pelo fato de tipo da marca. A marca é um fator interessante. Inclusive, tem gente que coloca no balanço da empresa, né? Inclusive nas próximas aulas, tá, gente? Eu vou mostrar tudo para você. Demonstrativo de fluxo de caixa, como a gente vai fazer análise de capital de giro, como é que a gente faz para fazer um DRE, um balanço. Então tem gente que coloca a marca, por exemplo, no balanço e consegue vender a empresa, às vezes, em preços estratosféricos por causa disso. Então todo gestor ele tem impacto na DRE, todo, qualquer um. RH, tem muito. Se ele faz bem feito uma seleção, ele retém talento, ele consegue criar situações para reter talento. Quando eu tenho talento, o talento que eu desenvolvo na casa ele é muito mais barato que trazer de mercado.
ele consegue, por exemplo, diminuir turnover, ele consegue criar seleções em curto espaço de tempo para conseguir relocar aquele profissional para aquele setor específico. Isso aumenta muito minha margem de contribuição no longo tempo, no longo do tempo. E para analisar, sair um gerente, por exemplo. Se o RH demorar 3 meses para contratar, é diferente dele demorar 15 dias. Quando isso acontece, o lucro aumenta. Porque, pô, um cara que entrou com 15 dias, ele, em 2 meses e meio que ele ganhou ali, dos 3 meses que teria perdido na outra operação, o cara tá mais tempo, ele salva um ano, muitas vezes, tá? Outra coisa, decisões locais afetam um todo. Às vezes a gente toma uma decisão, eu vou dar um exemplo, tá? Uma empresa que eu prestei consultoria, ela tomou a decisão de pegar todos os cargos da empresa e colocar no modelo de home office. E aí, o que é que aconteceu? Ó, não estou aqui para falar mal do home office ou do híbrido ou presencial. Eu, Guilherme, particularmente, Guilherme, gosto muito de ir para a empresa, mas eu gosto também de ter a liberdade de, caso eu puder fazer é, ir home office um dia, né, poder fazer. Mas eu sei que tem empresa que não dá. A maior parte dos negócios que eu trabalhei não dava para ter home office. Não dava. Pois bem, a empresa querendo ser descolada, o cara querendo ser, um dos diretores querendo ser descolado, botou a empresa toda de home office, né? Cara, foi um problema absurdo, né? Um problema absurdo para a organização. Então, às vezes é um modelo de gestão, às vezes você perde a cabeça e demite uma pessoa do jeito errado, pode gerar um processo trabalhista que vai impactar ou gerar uma jurisprudência errada, que pode impactar o DRE da empresa como um todo, né? Porque alguns negócios, às vezes, de serviço, principalmente terceirização, tem a margem pequena. Então, às vezes, uma jurisprudência errada colocar na justiça pode impactar pra caramba o resultado financeiro da empresa durante 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, pequenas decisões. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que é o Anthony Robbins, né? Ele faz o seguinte, né? Na verdade, eu fiz uma simulação diferente. Se você pegar um rifle aqui, faz como isso aqui é uma arma, e der um tiro, o melhor rifle do mundo, ele vai, sei lá, 2 km. Se eu mudar 1 grau, que seja, no curto prazo, sei lá, uma parede aqui atrás, não vai mudar em nada, o buraco vai ser o mesmo. 1 grau não vai dar nem para ver, nem para eu ver, nem para você ver. Mas quando isso está em 2 quilômetros de distância, 1 grau dá quase 500 metros de defasagem. 1 grau no curto prazo não é nada, no longo prazo é quase 500 metros de defasagem. Isso aqui eu sei que está certo esse cálculo, tá? Eu já fiz esse cálculo. Então, se quem quiser fazer e souber fazer, faça. Mas só para você entender, olha como isso é impactante. Não, então, pequenas decisões no curto prazo pode parecer nada, mas no longo prazo, né, mudar o modelo de negócio, mudar o jeito como você precifica, mudar o jeito como você contrata, ou como você compra, tudo isso no curto prazo, no longo prazo, pode afetar positivamente demais ou negativamente demais. Né? Agir como investidor no meu negócio, como dono, vale a pena? Olha, vou te falar algo, tá? Eu vi uma pesquisa, não vou me lembrar o nome agora, eu vou botar nos comentários aqui na descrição, mostrando que funcionários que decidiram investir em inteligência artificial lá atrás, pagar a inteligência artificial, né, uma correlação entre esses funcionários e funcionários que foram promovidos mais rápido. Então imagina, lá atrás, hoje em dia tem várias empresas que estão bancando inteligência artificial. Mas lá atrás, 2022, 2023, tinha muita gente que queria nem olhar para isso, o modelo de negócio estava rodando, legal e tal. Então teve alguns profissionais que viu aquilo ali como se fosse um investimento em si e foi lá e investiu nisso. O que é que aconteceu? Vários deles foram promovidos, porque a inteligência artificial ajuda a gente a ter mais, raciocinar muitas vezes melhor, produzir mais. Eu posso dizer para você, eu comecei a produzir 30, 40% a mais do que eu produzia por causa da inteligência artificial. Então isso é muito, muito fundamental. Hoje em dia, inclusive, eu monto treinamentos, eu monto palestras, eu monto reuniões falando com a inteligência artificial. Eu gravo, cheguei já a gravar, tipo assim, 8 áudios de 30, 40 minutos, enviei para ele, ele foi lá e destrinchou para mim, mostrando o que eu tinha que apresentar para as pessoas entenderem qual era a minha ideia. Cara, isso é, assim, incrível, né? E controle de recursos, né? Controle de recurso é uma liderança responsável. Você quer ser bem visto, bem quisto pelos donos dos negócios, né? Você que é dono de negócio sabe disso, né? E tem um termo que é muito feio, mas eu não sei se eu posso falar isso aqui no Instagram, mas eu vou falar assim, quando a carroça
é de açúcar, né? Até o rabo do burro é doce. É uma expressão que eu escutei de um cabeça branca, né? Desculpa, gente, a expressão, mas é porque assim, é uma expressão nossa, nordestina, né? Eu gosto muito dela, que ela fala assim, quando tá tendo tudo muito bem, a galera começa a gastar, gastar, gastar. E aí, quando vai apertar, a gente se acostuma. O ser humano é impressionante. Né? O cara vai lá, o cara, o Feita fala, né? Vindo o cordeiro, pô, aproveitar, vivia, enfim, uma certa limitação, aí começa a viver bem, agora não consegue impor, porque é normal, a gente se adapta a isso, né? Então, para quem é gestor, principalmente, cara, assim, você cuidar do dinheiro da empresa, você fica muito bem quisto, muito bem visto pela liderança. Muito, porque aquilo ali é um recurso de todos nós, pô. A gente precisa estar atento a isso, né? É fundamental isso, fundamental, tá? O terceiro é pequenas decisões, grandes impactos, né? Então, micro decisões geram um grande efeito, quando feito eu mostrei ali no RIF, né? E eu vou dar na próxima aula, eu vou trazer um case como isso é fundamental. Um exemplo aqui também, né, bem simples, antes de pegar um case de fato, é trocar de fornecedor é igual a economia significativa. Ignorar o problema é igual a sangrar dinheiro. Esse aqui é um exemplo positivo e um exemplo negativo. Como assim? Ó, quando eu viro muitas vezes advisor, né, da empresa, viro conselheiro muitas vezes, a primeira coisa que eu faço pego todos os fornecedores, chamo o cara, boto a galera na sala, abro uma concorrência nova, falo, cara, eu preciso baixar 20%, senão a gente vai ter que, tipo, terminar a parceria. É óbvio que muitas vezes isso é eu esticando um pouco a corda. Mas jogando jogo, né, honesto, funciona. É óbvio que tem vezes que o cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, só dá 5. Massa. O outro, pô, não dá, não dá, não dá, só dá 18. Beleza. Não dá, não dá, não dá, só dá 1%. Não dá, não dá, não dá, dá 10. Não dá, não dá, não dá nada. Quando você soma todos os fornecedores, você consegue economizar 9, 11, 12%. Então imagina alguém que tem um hábito de, sei lá, em toda a sua cadeia de fornecimento, e é muito bom, quando chega algum novato, cara, usa o poder do novato, a carta do novato, ou pega alguém do teu time que não tem contato com aquele fornecedor e fala que tu entrou agora e que tá mudando tudo, que o gestor tá botando terror em tu. É impressionante. Você faz isso a cada 6 meses, a cada um ano, você consegue baixar custo. Já diria lá o Jorge Paulo Lema, custo é feito unha, se não cortar, cresce. A gente tem que ter essa mentalidade, né? E aí, a grande sacada de uma mentalidade financeira, inclusive tem um livro que eu recomendo para todo mundo, vou colocar o link aqui, tá, nos comentários, que é Dobre Seus Lucros. Lá tem 30 e poucas maneiras de você dobrar seus lucros. Essa mentalidade eu peguei desse livro, inclusive. Prevenir antes de corrigir. Tem muita coisa que a gente fala assim, cara, a gente é o grau de risco, né? Quando as pessoas falam para mim, Giga, eu tenho que ter um seguro de vida. Fala, você é casado? Não. Você tem filho? Não. Né? Seu pai e sua mãe dependem de você? Não, então não faria. Né? Agora, plano de saúde, se você puder, faça. Agora, pô, o cara é casado, tem 3 filhos, não tá rico, não tá podre de rico. Se o cara morrer, a família vai ficar totalmente desassistida. Fazer um seguro de saúde, né, de vida, quer dizer, de vida é fundamental. É irresponsabilidade se você não fizer. Então, olha como a gente tem que ter essa mentalidade, analisar essas pequenas decisões no longo prazo. Isso aqui é fundamental. Você começa a pensar agora, já, o que é que você poderia gerar de economia para a empresa? Não precisa ser toda a sua área, não, de qualquer área. Pensa, escreve, leva para os diretores isso, leva para os gerentes isso. Né? E, inclusive, diz assim, ó, eu vou lá e vou implementar. Né? Eu vou lá e vou implementar. A outra coisa é cultura do valor por real investido. A pergunta de ouro é, isso traz retorno? Gente, lembra, eu falei já aqui, ó, tudo, tudo tem que ter ROI, retorno operacional do investimento. Cada R$ 1 que eu investir tem que vir alguma coisa, de preferência o máximo possível, né? O máximo possível, tá? O máximo possível. Avalie sempre custo-benefício com frequência. Tem vezes que a melhor coisa que você fazer para sua empresa é pagar mais caro, porque gera muito mais benefício. Pode acontecer, mas você tem que estar avaliando o tempo todo. Justifique sempre o gasto como um projeto. Ó, eu estou investindo aqui agora nisso, estou comprando tal coisa, eu estou pagando tal coisa, né, porque vai trazer algo novo. Se você não tiver essa mentalidade, as coisas não andam. Empresas sólidas investem sempre com critério, tem uma metodologia para investir.
Eu tenho um conselho. Vou comprar um software novo? Tenho um conselho. Eu vou mudar o fornecedor de pneu? Tenho um conselho para resolver aquilo. Vai mudar tal coisa? Tenho um conselho. Vai mudar uma planilha de não sei o que lá? Eu tenho um conselho para fazer isso. Tenho que ter um critério para fazer isso. Se não, fica Deus dará. Crie critérios dentro de cada um dos setores. Você, independente do setor, crie critérios para pensar, cara, quanto é que eu valho? Pega meu salário, o que é que eu faço, trago de retorno? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Né? E se você é dono de negócio, você vai ficar pensando o tempo todo, cara, esse cara aqui, eu pago tanto, volta quanto? Esse setor aqui, eu pago tanto, volta quanto? Esse sistema aqui, eu pago tanto, volta quanto? O tempo todo tem que pensar custo-benefício. Tem que pensar qual é o critério que eu faço para investir. E aí, né, para terminar, imagina, né, se todo gestor pensasse como dono. Quanto é que a empresa economizaria em um ano? Imagina. Imagina que eu tenho é, aí uma empresa com 3 gestores. Imagina que eu tenho uma empresa com 30 gestores. Imagina que eu tenho 5 funcionários só. Ninguém é gestor. Imagina que eu tenho uma empresa com lá, 20, sei lá, 20 independente, né? Agora imagina que eu tenho 100 funcionários. Eu tenho, sei lá, 11 gestores. Eu tenho 100 funcionários. Todo mundo pensando, né, com senso de dono. Quanto é que eu gero de economia? Tá? Então, essa é a aula de hoje. Pega agora já e já começa a escrever, né? Assiste de novo com a mentalidade. Se você é dono de negócio, assiste com a mentalidade, tipo assim, cara, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso implementar na minha empresa? O que é que eu preciso falar com as pessoas? Se você não é dono, você é empresário, por exemplo, você é gestor, começa a, cara, como é que eu me pago aqui? Como é que eu faço para reavaliar aqui? Como é que eu consigo gerar dinheiro aqui na empresa? Se você é autônomo, a mesma coisa. Você é uma empresa de um homem só, muitas vezes, né? Aquele one person business, né? Ou tem 2, 3 pessoas. Cara, pensa dessa maneira, usa essa mentalidade, que as coisas andam da melhor maneira, tá? Um abraço, qualquer dúvida, escreve aqui, vou responder todo mundo, tá? E é uma honra estar aqui com vocês, né? Se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo com as pessoas, vamos criar uma comunidade. Fala qual outro curso você gostaria que eu gravasse.